Os produtos cárneos são alimentos muito apreciados ao redor do mundo, porém a sua conservação apresenta desafios devido à sua propensão à contaminação microbiológica. A história da conservação de carnes remonta a séculos atrás, quando os povos antigos usavam técnicas como a defumação e a salga para preservar os alimentos. Atualmente, a conservação de carnes é feita principalmente com a refrigeração e a congelação. Porém, a contaminação por micro-organismos ainda é uma preocupação constante. Em suma, a microbiologia de produtos cárneos é uma área de extrema importância para a segurança alimentar, sendo necessário conhecimentos e práticas adequadas para evitar a contaminação e garantir a qualidade e saúde do consumidor. Fontes de contaminação. Os diversos micro-organismos que alteram a carne chegam a ela pela infecção do animal vivo, a contaminação endógena, ou pela contaminação exógena. Ambas são altamente prejudiciais, mas se alterações por contaminações exógenas são mais frequentes e não raras vezes acarretam graves enfermidades aos consumidores. A contaminação endógena. Encontramos algumas doenças, como a tuberculose bovina e a brucelose. Além dessas, o homem adquire outras enfermidades ao consumir carne de animais infectados ainda vivos. Contaminação exógena. Embora as contaminações ocorram principalmente após a morte do animal, abordaremos principalmente o estado do sangue do animal no período que precede o abate e o durante o mesmo. No intestino grosso, por exemplo, do animal vivo, pode existir cerca de muitas bactérias viáveis. Bom, agora nas medidas de controle, podemos perceber que o controle de micro-organismos que alteram a carne fresca relaciona-se basicamente com as medidas de higiene. As contaminações são reduzidas durante o processo de obtenção das carcaças através de cuidados antes, durante e após a morte. Tais técnicas constituem-se de maior atenção aos detalhes de construção, favorecendo a limpeza e desinfecção de currais. Cuidados e higiene com o manipulador e constante vigilância das suas condições de saúde e da existência de portadores assintomáticos são medidas importantes. É indispensável tecer algumas considerações a propósito da contaminação cruzada. Este conceito abrange todas as operações da indústria de alimentos, onde não se permite que o produto acabado tenha qualquer forma de contato com a matéria-prima ou com o produto em processamento. O conceito se aplica ao pessoal, ao ponto de não se admitir que os operadores das suas zonas consideradas limpas trabalhem nas zonas chamadas sujas. A cultura de segurança alimentar deve ser disseminada de forma clara entre todos os colaboradores, com o apoio constante da alta direção das empresas. Dessa forma, podemos garantir que os alimentos seguros e de qualidade cheguem às mesas de todos os consumidores. Em relação à composição, a carne contém 65 a 80% de umidade, 16 a 22% de proteína, 3 a 13% de gordura, além de cerca de 1% de carboidratos, apresentados principalmente pelo glicogênio, e fontes de minerais como ferro, zinco, cobre, fósforo, potássio e magnésio. Limosidade superficial. O gênero de micro-organismos responsáveis por essa deterioração estão relacionados com a temperatura de armazenamento e com a quantidade de água disponível. Um exemplo disso é o desenvolvimento de micro-organismos do grupo Pseudomonas e alcalígenes em alimentos com alta atividade de água mantidos em temperatura de refrigeração. Nos alimentos com menor atividade de água, como salsichas e linguiças, os causadores dessa alteração serão os micrococos e as leveduras. Nos alimentos com baixa atividade de água, serão os bolores. Os pigmentos da carne podem reagir com diversos substratos, resultando em alterações na sua cor. A cor vermelha da carne pode adquirir tons de verde, marrom ou cinza, devido à produção por bactérias de sulfeto de hidrogênio e compostos oxidantes, como peróxidos, por exemplo. Em carnes vermelhas processadas podem ocorrer dois tipos de esverdeamento, sendo um causado pelo peróxido de hidrogênio e outro pelo sulfeto de hidrogênio, que ocorre em alguns tipos de salsichas e carnes curadas. O esverdeamento também ocorre em decorrência de micro-organismos no centro do produto. A temperatura é um fator de importância que influenciará o tipo de deterioração. Assim, a carne refrigerada será deteriorada por micro-organismos que crescem nessas temperaturas, incluindo muitos daqueles capazes de produzir limosidade superficial, alterações na cor e pontos de crescimento superficial. Por outro lado, os micro-organismos putrefativos requerem temperaturas mais elevadas. Produtos cárneos que envolvem a ação de micro-organismos incluem salaminhos,
onde culturas de bactérias como lactobacilos e pediococcus que são usadas para acidificação e preservação. Carne envelhecida a seco, onde micro-organismos naturais presentes no ambiente contribuem para o desenvolvimento de sabores complexos e texturas da carne. Salsichas fermentadas, que utiliza a fermentação para o desenvolvimento de sabores e preservação. Presunto curado, onde a fermentação e o processo de cura envolve micro-organismos para melhorar o sabor e a segurança alimentar. As conservações da carne são feitas por refrigeração, que mantém a carne a temperaturas baixas, geralmente abaixo de 4 graus, para retardar o crescimento de micro-organismos. Congelação. A carne é mantida a temperaturas de abaixo de 18 graus para preservar a qualidade por períodos mais longos. Secagem e cura. Processos como a secagem de desidratação e a cura, uso de sal, nítrio, são usados para preservar as carnes, como no caso de presuntos e salames.